Então isso não é aceito pela Igreja Católica, isso não é aceito pelo movimento evangélico, isso não é colocado dessa maneira pelo Espiritismo, mas Jesus é considerado um médium. Meu nome é Alexandre Comino, eu sou sacerdote de Umbanda, bacharel em Ciências da Religião. A gente está fazendo um estudo sobre a Bíblia, esse é o 8º episódio. Nesse 8º episódio a gente vai falar sobre mediunidade no Novo Testamento. No 7º episódio já falamos sobre mediunidade no Velho Testamento. Então eu vou citar algumas passagens bíblicas aqui e comentar a relação que isso tem com mediunidade. Durante esse percurso, eu não vou ler e nem responder nenhuma dúvida. Eu vou falar direto como se estivesse palestrando sobre o assunto. Depois a gente para e pode ver se existe alguma dúvida, então. O Novo Testamento, ele é um conjunto de livros que tem, a princípio, os 4 evangelhos, que são eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a gente tem os 4 evangelhos e depois a gente tem os Atos dos Apóstolos, as cartas e Apocalipse. Novo Testamento é cristianismo. E é um cristianismo que começa contando a história de uma família judaica. Essa família judaica é Maria, José e o seu filho Jesus. É uma família de judeus que está sendo descrita ali, algo que está acontecendo nessa família. Nesses 4 evangelhos, a gente já fez uma introdução ao Novo Testamento. Desses 4, 3 são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos quer dizer, esses 3 evangelhos estão falando a mesma coisa. Os 4 foram escolhidos pela Igreja Católica para serem os textos de referência como escritura sagrada desta igreja. Existem muitos outros textos da mesma época que a Igreja Católica não reconheceu, se chamam apócrifos. Entre os apócrifos existe o Evangelho de São Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, existe o Evangelho de Pedro, existe o Evangelho de Judas. Os apócrifos eu ia dizer pode ser, os apócrifos serão o assunto do próximo episódio, provavelmente em agosto. Até lá a gente vai fazer live com alguns outros temas. Em agosto eu volto para o assunto Bíblia, falando sobre os apócrifos, que é muito interessante. Então, desses 4 evangelhos, os 3 primeiros são sinóticos, quer dizer, eles são exatamente o mesmo texto, eles falam a mesma coisa, assim quer dizer iguais, sinóticos de mesma ótica, de ótica igual, lógico que mudam as palavras, mas eles estão falando praticamente a mesma coisa, eles contam a mesma história. Claro, para você dizer isso, se conta a mesma história, é porque isso é um fato e um está confirmando o que o outro disse. Por isso a igreja escolhe os 3 sinóticos. O 4º, que é o Evangelho de João, ele é mais poético, ele é mais romântico. João é muito mais amoroso. Só para a gente ter uma ideia, dos 4 evangelhos, é em João que a palavra ágape, que quer dizer o amor divino, ela é muito mais utilizada por João do que pelos 3 outros evangelistas ou pelos 3 outros evangelhos. A gente não fala exatamente pelo evangelista porque é possível que esses textos não tenham sido escritos por uma única pessoa. Alguns deles podem ter passado por um grupo de pessoas, inclusive o de João. O que temos aqui? A história de uma família judaica.
A história ou a história, ou o conto ou a lenda, depende de quem lê e como interpreta. De Maria e José. Maria está grávida. Na Bíblia diz que ela é virgem. É impossível uma mulher virgem estar grávida. Não é exatamente esse o nosso assunto aqui, mas existem várias teorias. Existe inclusive uma teoria de que é possível que Maria tenha sido abusada por um guarda romano e que, não podendo revelar que isso aconteceu, Maria teria então tido a revelação de que aquilo não seria uma coisa ruim, mas que ela seria abençoada por uma criança que viria, mas ela estaria imaculada do ponto de vista em relação ao seu marido José. É uma teoria. Não é a teoria da Bíblia. A Bíblia diz que ela é pura, que ela é virgem, que ela é casta, que ninguém nunca a tocou e ela está grávida. Então o anjo anuncia. José fala: não sou casado, essa mulher está grávida. E como é que eu vou acreditar que uma mulher virgem está grávida? Então o anjo aparece a José, em sonho. Começou, irmão, isso é mediunidade. Então, se em sonho você recebe uma mensagem reveladora sobre a sua vida ou sobre a vida de outra pessoa, isso também é mediúnico. A Bíblia está repleta de aparições de anjos. Todas as aparições de anjos são fenômenos de clarividência ou fenômeno de materialização do anjo. E agora temos algo muito importante a dizer. Maria e José são judeus. Para o judaísmo, anjos não são apenas Miguel, Gabriel, Rafael. Um espírito pode ser considerado um anjo. Não nesse caso que é dito qual anjo que aparece para ela. Mas no resto do Novo Testamento aparecem muitos outros anjos. A gente vai ver. Não é necessariamente um espírito puro criado por Deus. Um anjo quer dizer mensageiro. E esse mensageiro pode ser um espírito. Esse conceito só muda com o catolicismo, que vai criar a ideia de santo. E vai diferenciar o que é um santo e um anjo. Santo é uma pessoa boa que desencarnou e continua ajudando os outros, portanto, espírito. Como não existem santos na cultura judaica, um espírito bom que desencarna é um anjo. Assim como, por exemplo, o profeta Elias, ele é considerado um anjo, entre outros tantos. Então, Mateus 1:20, um anjo aparece a José em sonho e diz para que José aceite Maria com o seu filho, que será Jesus. Mateus 2, os primeiros a reconhecerem Jesus são os 3 reis magos. Acredita-se que esses reis magos provavelmente eram astrólogos. Pode ser que cada um deles tivesse uma origem diversa. Existe uma ideia de que talvez eles ou um deles seja persa. Na cultura persa, você tem uma grande quantidade de práticas e filosofia da prática mágica e mediúnica também. A prática mágica são os maguis, aqueles que cultuam o deus Agni, que é inclusive da onde vem Mestre Seiman, o mentor de Rubens Saraceni. Então, esses reis magos, praticantes de magia ou astrólogos, um praticante de magia é um conhecedor da mediunidade. São eles os primeiros a reconhecer Jesus. Em Mateus 4, Jesus vai para o deserto. E ali no deserto, Jesus é confrontado pelo diabo.
Diabolos quer dizer aquele que separa. Ele não é Lúcifer. Lúcifer não existe na Bíblia. Lúcifer não é citado na Bíblia em momento nenhum. É um diabo, é um separador, é um acusador. Então ele está diante de Jesus e ele provoca Jesus para fazer milagre. Ele provoca Jesus para se jogar. Ele provoca Jesus dizendo que se curvar a ele vai ter o domínio de todas as nações. Jesus responde com passagens do Velho Testamento. Há duas hipóteses. Ou o diabo é a própria sombra de Jesus, ele está lá se resolvendo. Ou o diabo, enquanto sombra, é também o ego de Jesus, ele está se resolvendo. Ou esse diabo, enquanto sombra, enquanto ego, é Jesus meditando e se resolvendo. Ou essas três hipóteses, o ego, a sombra e ele mesmo. Ponto. A outra, realmente, totalmente outra, é um ser se apresenta para Jesus e debate com ele no deserto. Esse ser não é corpóreo, esse ser não é material, ele é chamado de diabo. O diabo é o tentador, ele é o divisor, o separador. É um espírito provocador. Então, se é, Jesus está ali diante de um fenômeno mediúnico no momento que ele dialoga ou que ele conversa com alguém que não é material, que não é corpóreo. Mediunidade. Em todas as passagens da Bíblia, como por exemplo em Mateus 4:24 ou em Mateus 8:16, Jesus cura os possessos, aqueles que estão possuídos por demônios. Por demônios aqui entenda espíritos negativos, negativados, impuros. Jesus cura, manda os espíritos embora. Então isso é uma das coisas que Jesus mais faz. Ele cura pela imposição de mãos, ele cura pela reza, ele cura pela palavra, pela sua presença, e Jesus expulsa os espíritos maus, os espíritos ruins, os demônios, os diabos. E aí em Mateus, o que é muito interessante é expulsar espíritos é um fenômeno mediúnico, porque reconhecer que o espírito está na pessoa é reconhecer que ela está mediunizada de um espírito ou de um demônio, então ela está incorporada. Nas passagens da Bíblia, algumas delas, se diz que a pessoa endemoniada está se retorcendo no chão, então ela está incorporada de alguma coisa, ela está possuída, ela está tomada, ela está mediunizada, fenômeno mediúnico. Jesus expulsa esse espírito, ele reconhece que tem um espírito ali, um demônio, alguma coisa, ele expulsa. Então ele está usando de uma prática que nós consideramos mediúnica, Jesus. E é curioso, porque em Mateus 12:18 e também em Marcos 3:23, os fariseus e os escribas acusam Jesus e dizem: você expulsa demônios em nome de Beelzebu, o rei, o príncipe dos demônios. Eu acho interessante citar isso porque aqueles que seguem a Bíblia, mas que não vivem a mediunidade, muitas vezes se enganam, acreditando que quando você espírita ou umbandista está incorporado de um espírito fazendo bem, diz, mas isso deve ser um demônio enganador, ele está fazendo bem só para enganar as pessoas. Então fica a reflexão e a resposta de Jesus. O diabo não pode trabalhar contra o diabo, senão o seu reino ficaria dividido e ficaria deserto. Em Marcos 3:23 ele diz: como pode Satanás expulsar Satanás? Seu reino estaria dividido e não teria valia nenhuma. Então fica essa reflexão sobre o que é a prática mediúnica quando você está fazendo o bem. Jamais você pode se confundir pensando: um espírito ruim está fazendo o bem para me enganar. Por quê? Porque senão o reino dele estaria dividido. Tá indo muito rápido ou tá indo bem aí, man? Tá indo tranquilo? Tá dando para acompanhar? Tá bacana quem tá acompanhando aí? Então, uma passagem muito interessante agora que eu quero ler na Bíblia. Eu tô com uma excelente tradução da Bíblia que eu adquiri há pouco tempo, que é esse Novo Testamento, os 4 evangelhos traduzidos do grego, por Frederico Lourenço. E nós estamos aqui em Mateus
Mateus 17. Eu vou ler Mateus 17 para vocês. 6 dias depois, Jesus toma Pedro, Tiago e João, o irmão deste, e leva-os para uma alta montanha, para estarem a sós. E transfigurou-se diante deles e brilhou o rosto dele, de Jesus, como o sol. E as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, é bonito estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Então, além de Jesus, Pedro vê, todo mundo vê. Moisés e Elias se materializam ali para conversar com Jesus. Então, Jesus está conversando com os mortos. Jesus está conversando com os espíritos. Ele ainda falava, assim como Saul fez lá atrás. Ele ainda falava quando eis que uma nuvem luminosa os ensombrou, e eis que uma voz veio da nuvem dizendo: Esse é meu filho amado, no qual eu me agradei, escuta-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto no chão e apavoraram-se muito. Jesus se aproximou, tocando-lhes, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Levantando eles os seus olhos, não viram mais ninguém, a não ser apenas o próprio Jesus. Já tinham ido. Então estavam materializados e se desmaterializaram. E descendo eles da montanha, Jesus deu-lhes ordens, dizendo: Não comente com ninguém o que viu, até que o Filho da Humanidade ressuscite dos mortos. Jesus não proíbe, ele só diz não comente, ele não proíbe. Não fala: olha, eu conversei com os mortos, mas vocês não vão poder conversar. Ele só fala: não comente até que eu ressuscite. E os discípulos interrogaram-no, dizendo: Por que razão dizem os escribas que o primeiro que vem é Elias? E aqui na sequência tem uma coisa muito interessante. Os discípulos perguntam sobre Elias, e Jesus responde: Elias vem e restabelecerá todas as coisas. Eu digo, porém, que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram nele quantas coisas quiseram. De igual modo está também para sofrer o Filho da Humanidade. Então os discípulos compreenderam que ele falou, Jesus disse, que João Batista era Elias. Isso quer dizer reencarnado, meu irmão. É no mínimo interessante essas coisas, não são? Olha lá. Em Marcos 5,9 é interessante que Jesus está expulsando demônios e pergunta: qual o seu nome? Ele diz: meu nome é Legião. Legião não é nome, legião significa um grupo de guerreiros romanos. E ele está dizendo: meu nome é Legião. Incrível usar esse termo legião como quem diz: eu não sou um, nós somos muitos. E esses muitos, se é legião, quer dizer, são muitos que não são queridos, que não são bem-vindos. Então, a própria legião de capeta, de demônio, de espírito fala para Jesus: não acabe com a gente, nos envie para aqueles porcos. Pode colocar a gente naqueles porcos. Então Jesus expulsa eles, manda eles para os porcos e os porcos caem no precipício. Eles estão em Gerasa. Em Gerasa não tem precipício e não tem mar. E judeus não criam porcos porque não comem carne de porco. Então há um enigma aqui nessa passagem. O ato é mediúnico, ele expulsou os espíritos chamados de legião. Legião é uma referência aos guardas, a essa milícia romana. E olha que interessante, a milícia romana usava uma bandeira com um porco desenhado. Então provavelmente ele estava fazendo referência de que esses espíritos vão para aqueles porcos que são uma legião romana. Então está mandando os espíritos imundos, sujos,
para os romanos, e cair num precipício no mar também é um sentido figurado, porque ali em Gerasa não há precipício, não há mar, o mar está distante, o mar ou o mar da Galileia lá está muito longe. É muito interessante. Em Marcos 9:28, os discípulos tentam expulsar demônios de um garoto, não dá certo, o pai do garoto pede a Jesus. Então quando Jesus chega, ele expulsa. Depois os discípulos perguntam: mestre, por que a gente não conseguiu? Jesus explica: esse espírito em específico, essa classe de espírito só pode ser expulsa pela oração. Então Jesus, além de ensinar como expulsar os espíritos, os demônios, Jesus ensinava técnicas de como fazer isso. Isso tudo é mediunidade, é mediúnico, é fenômeno mediúnico. Algumas técnicas dessas são técnicas de magia popular, inclusive. Em João 4,17, Jesus encontra a samaritana no poço ali de Jacó, e ele pede água para a samaritana. Ela diz: pô, por que você está falando comigo se eu sou uma samaritana? Porque a samaritana vive na Samaria, os que vivem na Samaria são inimigos dos que vivem na Judéia, os judeus. Então eles são inimigos. Por isso quando aparece o bom samaritano ou uma samaritana, ele está conversando com alguém que não é bem-vindo aos judeus, mas ele está na Samaria ali, e ele pede água, oferece água, conversa sobre a água com ela, e ele fala: traga o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Ele fala: você já teve 5 maridos, mas esse agora realmente não é seu marido. A mulher vira para ele e diz assim: eu vejo que você é um profeta. Profeta é um médium, meu irmão. Profeta é aquele que fala pelo Espírito. Esse Espírito pode ser o Espírito Santo de Deus, ou pode ser um Espírito. Pode ser um anjo. Um anjo pode ser também considerado espírito. Tá indo bem? Tá interessante isso para vocês aí? Eita. O meu parou de rolar. Tá rolando dúvida? Conversa? Alguma coisa aí, né? Então eu fecho aqui os 4 evangelhos. Vou fazer um comentário sobre os Atos dos Apóstolos. Breves comentários. Em Atos. Atos começa com noite de Pentecostes. Em Atos dos Apóstolos 2.1 você tem Pentecostes. É aquela noite em que vários discípulos de Cristo, uma multidão, fala em línguas. O Espírito Santo paira sobre eles e eles falam em línguas. Isso é mediunidade. Daí o termo pentecostal. Uma igreja pentecostal é uma igreja que reproduz o ato de Pentecostes, que é quando você fala em línguas, e isso é uma evidência de que você foi aceito por Deus, que você foi batizado, independente de você ser judeu circuncidado. É uma questão de Paulo. Tudo bem aí? Em Atos dos Apóstolos 9.4, Paulo se chama Saulo e ele é o maior perseguidor dos judeus. Em Atos 9.4, Jesus aparece para Saulo ali nas portas de Damasco e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai do cavalo, fica cego. Ele viu Jesus. Saulo era o maior perseguidor. Saulo era um fariseu, um judeu fariseu. Ele era um judeu especialista em Velho Testamento, em Escrituras, em Bíblia, em hebraico, um doutor, o maior intelectual que vai ter o cristianismo. Ele era um perseguidor, ele vê Jesus, ele se converte ali por causa desse ato. É um ato mediúnico, porque Jesus aparece para Saulo e apenas Saulo consegue vê-lo. Então é uma mediunidade de clarividência que acontece com Saulo, que será batizado com o nome de Paulo. Vai se tornar São Paulo, o maior intelectual do cristianismo. É São Paulo quem solidifica essa igreja cristã, ou a religião cristã, como uma religião universal, porque antes era uma religião apenas para judeus.
E Paulo vai tornar isso uma religião para todos, para os gentios. Isso fica claro nas cartas de Paulo. E muito interessante que Paulo, em Coríntios 12, 4, o Paulo, na primeira carta de Coríntios 12, o Paulo fala sobre os dons do Espírito. Vamos pegar aqui, estou abrindo a Bíblia. Coríntios 12, 4. Diversidade dos carismas. Carismas aqui quer dizer dons. Então essa é uma carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando assim: há uma diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. A cada um é dado a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, ao outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé pelo Espírito, ao outro a graça de curar doenças, no mesmo Espírito, ao outro o dom do milagre, ao outro a profecia, e ao outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, que é a glossolalia, falar em línguas, ao outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons. Esses dons podem ser considerados dons mediúnicos. Paulo está citando dons mediúnicos. E por fim das citações bíblicas, a gente tem uma citação muito interessante na primeira carta de João 4.1. Primeira carta de João 4.1. Caríssimos, não dê fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisso se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus não é de Deus. Paulo facilitou e simplificou a vida de todo mundo. É o que vai seguir Allan Kardec com o seu Evangelho segundo o Espiritismo. No mais, a gente pode ainda fazer uma reflexão que existe um cristianismo primitivo. No cristianismo primitivo existiam várias teorias acerca de quem é o Espírito Santo. Uma delas é de que o Espírito Santo é um ser feminino. É como se fosse o pai, o filho e a mãe. E outra teoria importante também é a de que no momento que Jesus foi batizado por João Batista, a pomba, que representa o Espírito Santo, paira sobre ele, e a partir dali essa pomba passa a se comunicar por meio de Jesus. Esse Espírito Santo é como se fosse o Cristo se manifestando por Jesus. Então isso não é aceito pela Igreja Católica, isso não é aceito pelo movimento evangélico, isso não é colocado dessa maneira pelo Espiritismo, mas Jesus é considerado um médium. Na tenda mirim existe apenas uma imagem grande lá de Jesus. Embaixo está escrito o médium supremo, porque diz ele é médium de Deus. Deus falava pela boca de Jesus. Então no momento que Jesus está inspirado, ele está mediunizado também. É você crer que há algo maior que Jesus e que ali está Jesus, o homem, dando comunicação a Cristo, a algo maior. Essa é uma das teorias de um cristianismo primitivo, que Jesus ele era um comunicador, ele era um médium. Isso fica interessante numa passagem bíblica, quando diz assim: Jesus, sua mãe e seu irmão estão aqui. E ele diz: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Vocês todos são meus irmãos. Há uma teoria que nessa passagem ele estaria mediunizado e alguém tentando falar com Jesus, e ali Jesus está incorporado do Espírito Santo. O Espírito Santo então fala: não reconheço nenhuma mãe, nenhum irmão, porque ele não é o Jesus homem. Ali é o Espírito Santo ou o Cristo manifesto.
Então essas são algumas teorias, algumas questões pertinentes à mediunidade no Novo Testamento. É isso, eu acho que é uma coisa simples e que deve ser encarada de forma simples e muito clara. Para quem quer entender, poucas palavras bastam. Para quem não quer entender, nenhuma palavra serve. Se você é evangélico curioso, está por aqui, o nosso assunto aqui é Umbanda, irmão, e ninguém está aqui para discutir nem debater com ninguém. Se você estiver aqui no Face, se você estiver aqui no YouTube, saiba que a gente respeita demais todas as religiões, respeitamos demais todo o segmento evangélico, cristão, católico, etc. Todos são respeitados. E devemos ser respeitados a partir do fato de que cada um tem a liberdade de interpretar e apresentar o seu ponto de vista. Esse é o ponto de vista de um umbandista sobre a Bíblia e a mediunidade na Bíblia. A todos, muito obrigado.